Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 8 de fevereiro de 2021. São 21 horas e 43 minutos. Lição número 9 da classe de adultos. Você que porventura é um dirigente de uma congregação, ou mesmo um pastor-presidente, ou porventura você é o superintendente da escola bíblica dominical, ou secretário, ou mesmo professor, você é uma pessoa muito bem-vinda aqui. Se porventura você é o aluno da escola bíblica dominical, saiba que você é o alvo principal da escola dominical, porque quem faz a escola é o aluno. Então o aluno faz toda a diferença na escola. Então você é muito bem-vindo aqui. Vamos começar já com o nosso questionário, trazendo as respostas do questionário. Resposta número 1. A nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo, o nosso apreço pela oração, o amor pela palavra e o apego ao jejum. Resposta número 2. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. Resposta número 3. Tolo, sem juízo. Resposta número 4. Essa expressão indica a renovação no vestimento do Espírito. Resposta número 5. O apóstolo apresenta pelo menos 3 características: o testemunho transbordante, a vida de gratidão e de submissão. Vivendo o fervor espiritual, texto áureo, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aos Efésios capítulo 5, versículo 18. Quem está com fervor está borbulhando, está quente. E esse é o enredo aqui da nossa lição, a lição número 9 do dia 28 de fevereiro. Viver o fervor espiritual, uma vez que ultimamente parece que o fervor tem se baixado, né? Parece que o fervor está frio. Verdade prática: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Aqui vou falar um pouco da diferença de um e do outro no decorrer. Introdução. A expressão todos foram cheios do Espírito Santo em Atos 2,4 quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição número 3. Mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito indica que também viver a plenitude ou o fervor do Espírito. Vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal. É bem interessante nós deixarmos claro que ser cheio do Espírito tanto pode se referir a ser batizado ou como uma vida plena no Espírito. O que é se ter uma vida plena no Espírito? A vida plena no Espírito é uma pessoa que ela é uma pessoa piedosa, uma pessoa mansa, é uma pessoa que está com o fruto do Espírito. Deve estar lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vai nos falar alguma coisa a respeito? Para que venhamos ser mais práticos. Muitas das vezes nós pensamos em certas coisas, certas situações. Gálatas capítulo 5, versículo 22 fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Isso aqui, quem vive esta vida, são pessoas que têm a plenitude do Espírito. Então, a pessoa é cheia do Espírito, mesmo se não for batizada com o Espírito Santo. Então, isso aqui é algo que nós precisamos deixar claro, porque muitas pessoas que, por alguma razão, ainda não alcançou a promessa do batismo com o Espírito Santo, às vezes se sente enfraquecida pelo fato de achar que ela não é cheia do Espírito Santo por não ser batizada, o que é um engano. Na verdade, a pessoa que, porventura, o cristão que não é batizado com o Espírito Santo, ele pode não ser batizado com o Espírito Santo, mas pode ser cheio do Espírito Santo. A importância da devoção pela palavra. Devoção. A nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo, como o nosso apreço pela oração, o amor pela palavra e o apego ao jejum. Leitura da Bíblia, oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio.
Temos que ter um apego, ser apegado à palavra, à oração, ao jejum. Nós precisamos. O que é ser apego? Ter apego. Porventura é muito provável que você tenha na sua casa algum objeto que você tenha muito apego. Pode ser uma ferramenta, ou seja lá o que for, ou algo da família, um álbum de fotografia, por exemplo, que você tem muito carinho por aquilo, você tem muita estima, você tem, por alguma razão, você tem muito apego àquilo. Então, como você tem apego, você tem cuidado com aquilo. Então você quer aquilo sempre bem protegido, bem guardado, está bem próximo de você. A ideia da vida de oração é basicamente essa daí. Nós precisamos ter apego pela oração, pelo jejum e pela palavra. Então nós precisamos ter essas coisas perto de nós. Nós precisamos viver uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra e uma vida de jejum. É bom lembrar que o jejum ele tem que ser o conjunto da obra, como diz Isaías capítulo 58. Ou seja, quando nós estamos em jejum, não é somente ficar com a abstinência, né, de água ou de alimento ou de ambos. Na verdade é de ambos, né? O correto é ambos. Existe até aquela questão de algumas pessoas dizerem que existe o jejum de guloseimas, o que eu particularmente não acredito. Para mim o jejum ele precisa ser inteiro, ou seja, não beber água e não comer nada. Então veja que não é só isso. Além disso, nós também precisamos ter uma vida de... Naquele momento que nós estamos fazendo o nosso jejum, nós também não podemos trabalhar, por exemplo. Nem trabalhar, nem falar mal do próximo, isso nós não devemos fazer nunca, mas em especial aqui na questão do jejum. Em outras palavras, o jejum é o conjunto da obra, é quando você se dedica completamente a Deus e todas as suas implicações. Então isso é um exercício espiritual da igreja desde sempre. Jejum, oração, leitura da palavra, prática da palavra, a vivência da palavra e também a vida de oração. A oração e a palavra. Todos nós conhecemos o jargão evangélico, a oração é a chave da vitória. Isso é verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Há uma frase que eu particularmente acho que ela seja perfeita, que diz que muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Então, quando nós vivemos uma vida de oração, nós temos poder pelo Espírito. Somos pessoas com autoridade. Por quê? Porque nós vivemos uma vida de oração. Nós temos intimidade com Deus. E essa intimidade, geralmente, ela só vem através da oração. Quando você, na prática, a oração para nós é uma conversa. Quando você conversa muito com uma pessoa, você tem intimidade com ela, você tem uma liberdade com ela, você conhece ela melhor porque você conversa com ela. E esta é a ideia da oração. Quando nós conversamos com Deus, quando nós oramos a Deus, nós temos mais intimidade com Deus. Então nós o conhecemos melhor e dele somos conhecidos. Então quando nós fazemos algo ou pedimos algo em nome de Jesus, dependendo da nossa intimidade com o Senhor e segundo a sua vontade, Ele nos concede. Então, a vida nossa de oração nos diz que tipo de cristão nós somos. Haja vista que não é de hoje, que os cultos de doutrina, por exemplo, que são os cultos de oração, são sempre vazios. Tem sempre é um culto que não tem muita participação. Por quê? Porque as pessoas estão deixando de lado a oração e a palavra. O culto de doutrina é exatamente isso, é um culto que tem oração e palavra. O que parece que os cristãos, infelizmente, muitos deles estão se afastando deste negócio. De contrapartida, você verá que todas aquelas pessoas que vão para os cultos de doutrina, que têm oração e palavra, são pessoas que têm uma vida espiritual próspera, justamente porque vivem em oração e com a leitura e o ensinamento da palavra. O viver sabiamente. Devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões e atitudes e não focar as aparentes vantagens, como faz o mundo. O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo. No mundo, no sistema do mundo, as pessoas fazem tudo para obter vantagem em alguma coisa. Há, por exemplo, nas questões políticas, por exemplo, as pessoas
elas não são amigos, os políticos, eles têm interesses. Um tem um interesse, o outro tem um outro interesse. Quando um presidente de um país, por exemplo, é amigo de um outro presidente de um outro país, na verdade o que eles têm são interesses. Um presidente tem interesse no que o outro país tem para lhe oferecer, ou seja, é uma vantagem. Então, muitas das vezes o sistema do mundo é assim. As pessoas priorizam as vantagens que se tem. Então, a nossa vida não deve ser pautada assim. Nós temos que priorizar sempre a vontade de Deus, ainda que aparentemente nós venhamos perder com isso, né? Há uma frase também interessante que diz que importa que nós venhamos perder ganhando. O que é perder ganhando? Porque quando aparentemente você está perdendo, você na verdade você ganha. Por exemplo, quando você está vamos dizer que uma discussão teológica, por exemplo, e alguém não concorda com você e a briga está ferrenha, então você se dá por vencido. Você chega e você tem razão. Na verdade, você está ganhando, você está perdendo ganhando. Você está perdendo a discussão teológica, aqui no caso, mas está ganhando o amigo. Você não vai criar uma briga por conta disso, então você está perdendo ganhando. Então nem sempre nós teremos vantagens, né? Inclusive na questão espiritual, isso é apenas um exemplo, mas na questão espiritual nós vamos sempre priorizar a vontade de Deus. Remindo o tempo. Essa frase diz muito mais do que parece. À primeira vista, o verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. Como é que você usa o seu tempo? Com que forma você faz? O que você faz com o seu tempo livre ou nas suas ocupações? Eu digo porque esses dias eu estava ministrando na sede da minha igreja e eu estava falando sobre a questão do tempo, a diferença, ou melhor, a semelhança entre Abraão, Daniel e nós. Há uma semelhança. E qual era a semelhança de Abraão, Daniel e eu e você? É que todos nós temos o mesmo tempo. O mesmo tempo que Abraão e Daniel tinha de 24 horas por dia, nós também temos. Agora, há de se valer como é que eu e você usamos o tempo que nós temos. É isso que vale. Por quê? Porque muitas das vezes hoje, as coisas da vida, as tecnologias, coisas afins, trabalhos e outras coisas, acabam sufocando o nosso tempo. Mas nós temos que remir o tempo para que Deus tenha prioridade no nosso tempo. Síntese do tópico 1. Devoção pela oração e leitura da palavra, viver sábio e aproveitamento consciente do tempo são sinais de uma vida de fervor. A importância em manter-se cheio do Espírito. Não vos embriagueis com vinho. Essa frase é como a Septuaginta traduz, não olheis para o vinho. A passagem em Provérbios explica as consequências destrutivas da bebedeira e a compara com a picada de uma cobra. A palavra usada para contenda significa também devassidão, dissolução. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã, mas é muito comum entre os pagãos que procuram buscar a felicidade nos prazeres mundanos que resultam sempre em desgraças. É bom deixar algo claro aqui nessa questão de não vos embriagueis com vinho. Nós sempre falamos que a Bíblia condena a embriaguez, mas é bom deixar claro que nós, cristãos, nós não devemos beber nada que tenha teor alcoólico. E por que não? Mas a Bíblia só condena a embriaguez. Nós temos que atentar pelo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Hoje você bebe um pouquinho, amanhã você bebe um pouquinho mais, até que você vai acabar se embriagando. Então, por isso que nós, cristãos, nós não bebemos. Por quê? Porque beber é pecado, pelo conjunto da obra, né? A pessoa que bebe tem sempre a tendência de beber mais. Isso todo vício é assim. Em todo o segmento de vício, a pessoa que tem um vício de jogar, por exemplo, ele sempre vai jogar e sempre vai jogar um pouco mais. A pessoa que aposta, que joga, sempre faz essas questões. As questões da bebedeira, por exemplo, até mesmo na questão da glutonaria. É bom lembrar também que a glutonaria é pecado, como você vê lá em Lucas capítulo 21, versículo 34 de Lucas, vai falar que a glutonaria ela é pecado e ela leva a pessoa ao inferno. Assim como também a bebedeira. A Bíblia diz que seja comer ou beber, façai tudo para a glória de Deus. Então nós não devemos nos embriagar com vinhos e nem mesmo experimentar o vinho, né?
mas enchei-vos do Espírito. Os discípulos já tinham o Espírito antes do Pentecostes e já eram salvos. Todos os crentes em Jesus, pentecostais e não pentecostais, batizados no Espírito Santo e não batizados, têm o Espírito Santo. Veja que aqui, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós já temos o Espírito Santo na nossa vida. Nós somos selados com o Espírito Santo. Eu sempre gosto de fazer uma analogia com a carta. Quando você manda uma carta para alguém, ainda que seja uma carta nova ou que não tenha nada no envelope, independente, você precisa selar essa carta. Se você não selar, o correio não entrega. Então veja que assim é a nossa vida. Assim, quando nós aceitamos a Cristo, o Senhor nos sela com o seu Espírito, o seu Santo Espírito. Então, independente se você é batizado com o Espírito Santo ou não, o Espírito Santo habita em você e você é templo do Espírito Santo. Não confundir com o batismo no Espírito Santo. Isso já foi estudado na lição 3, em outras passagens, cheios do Espírito Santo, diz respeito ao batismo, o Espírito. Mas não é o caso de Efésios. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. Veja que há uma diferença. Eu acabei de dizer que você, sendo batizado com o Espírito Santo ou não, o Espírito habita em você. Isso é porque você se converteu ao Senhor. Então, se você se converteu ao Senhor, mesmo que você não seja batizado, você é cheio do Espírito. O Espírito habita em você. O batismo com o Espírito Santo só é para a pessoa que se converte a Cristo. Então, uma vez que a pessoa é convertida ao cristianismo, a Cristo, ela pode receber o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, é uma experiência distinta. É distinto. O batismo com o Espírito Santo é apenas para quem aceita Cristo como Salvador, mas ela é uma outra experiência, ela é uma promessa. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa, como nós vemos lá em Joel 2:28. Então veja que as pessoas pensam que muitas das vezes ser cheio do Espírito Santo pode ser batizado com o Espírito Santo em todas as questões. Não é isso. Ser cheio do Espírito Santo pode tanto ser uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo ou uma pessoa que vive na plenitude do Espírito, como eu li no início de Gálatas capítulo 5, versículo 22. Síntese do tópico 2. Viver cheio do Espírito é o oposto de viver em contendas, confusão e devassidão. Ser cheio do Espírito não combina com a embriaguez do vinho. Isso porque você que é cheio do Espírito, você não vai se embriagar, então você não vai entrar em contendas, em brigas desnecessárias, porque é o Espírito Santo que vai te guiar. Vigilantes contra a frieza espiritual. Testemunho transbordante. É um sinal evidente. Os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus, além da função de instruir a igreja. Os cristãos expressam por meio dos hinos seus anseios, suas esperanças, aquilo que acreditam estar inspirado nas promessas divinas. Nós, da Assembleia de Deus, nós temos a harpa cristã. A Igreja Batista tem um cantor cristão. A Igreja Presbiteriana tem um canto presbiteriano. Se porventura eu estiver falando algo errado, por favor, você deixa aqui nos comentários. Se porventura eu errei o inário aí. Mas nós, da Assembleia de Deus, nós temos a harpa cristã. A harpa cristã que tem louvores inspirados, não que os outros não sejam, os hinos avulsos não sejam, mas o que eu digo é que a grande massa esmagadora dos hinos avulsos, ou seja, os hinos que não estão no inário, ou na harpa, ou no cantor cristão, ou no canto presbiteriano, são muitas das vezes louvores que põem o homem no centro, ao invés de colocar Cristo no centro. Então, e para que serve este cântico? É quando nós estamos transbordando, não é o que a Bíblia diz, que aquele que está alegre canta, não é isso que a Bíblia fala? Então veja que muitas das vezes as pessoas hoje usam os louvores não para exaltar a Deus, exaltar a Cristo, mas para colocar o homem no meio, no centro, para que muitas das vezes o homem seja o centro das atenções. Então, como é que funciona o negócio? Quando nós estamos transbordando de alegria, nós louvamos ao Senhor com hinos. Tiago capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Então, se você está alegre, você
canta, você louva ao Senhor. Por quê? Porque você está transbordando de alegria no Senhor. A Bíblia vai dizer em Neemias capítulo 8, versículo 10, que a alegria do Senhor é a vossa força. Então, quando nós estamos alegres no Senhor, como nós colocamos isso para fora? Louvando ao seu santo e poderoso nome com hinos espirituais, e não com muitos hinos que dizem ser hinos, mas que na verdade não são. Na bem da verdade, uma questão de letra, eu já ouvi músicas seculares, que outrora que eu estava no mundo, com a letra mais cristã do que muitos louvores que andam por aí. Então veja que, não que venha justificar, não é por isso que você vai cantar uma música secular, estou dizendo em questão de letra. Nós precisamos compreender que os hinos entoados a Deus precisam ser hinos espirituais, inspirados na palavra do Senhor, que tenha Cristo no centro. Dar graça em tudo. Essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos os cristãos. Ser cheio do Espírito nos leva a uma vida alegre, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui talvez seja a parte mais complexa, porque dar graças a Deus em tudo, mesmo quando nós perdemos um ente querido, mesmo quando estamos vivendo uma vida talvez de desemprego, de situações adversas, de uma decepção amorosa, ou perdemos alguma coisa que nós queríamos muito, ou perdemos aquela vaga de emprego, ou uma promoção no trabalho, ou uma outra situação, sim, em tudo precisamos dar graças a Deus. Por quê? Porque quando nós somos agradecidos a Deus, certamente isso mostra que nós temos o nosso Senhor no centro, porque nós vemos primeiro o Senhor. É claro que muitas das vezes, quando nós perdemos alguém, a gente não vai dar graças a Deus por isso no nosso íntimo, mas na bem da verdade, essa é a vontade de Deus. Por quê? Porque na bem da verdade, quando nós perdemos alguém, nós ainda estamos aqui. Então, graças a Deus que ainda estamos aqui, apesar que aquela pessoa querida não está mais conosco. Então, talvez seja por essa razão que a Bíblia vai nos dizer que em tudo dá graça. Até quando vemos algo que aconteça de ruim, nós temos que dar graças. Eu lembro que uma vez eu estava numa igreja e quando nós estávamos saindo, eu e a namoradinha, né? Passou por nós um irmão e ela disse assim, minha namorada disse, ele podia nos dar uma carona. Eu virei para ela e disse assim, em tudo dá graça, vamos embora. Mais à frente nós vemos que ele tinha sofrido um acidente com o carro. Graças a Deus não aconteceu nada demais, apenas foi um atraso para ele. Aí eu falei para ela assim, viu como são as coisas? Se nós estivéssemos com ele, nós iríamos nos atrasar ainda mais. Então em tudo nós temos que dar graças a Deus, apesar que aparentemente parece ser algo que nós vamos perder, mas muitas das vezes é uma outra oportunidade que o Senhor está nos dando. Sujeição. O quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. É dever cristão se submeter às autoridades constituídas, aos seus superiores hierárquicos. Essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja. A sujeição aqui é o conjunto da obra. E é sempre bom ressaltar que a nossa sujeição é sempre mediante a palavra. Se alguém não está mediante a palavra, você não precisa ser sujeito a essa pessoa. Essa pessoa não tem uma autoridade sobre você, ainda que seja o seu pastor, por exemplo. Mas se o seu pastor falar algo que não condiz com a palavra, então ele não tem uma palavra de autoridade sobre a sua vida. Mas a sujeição aqui é num conjunto da obra. É os irmãos, junto com os irmãos, com as irmãs, com os jovens, com os adolescentes. Cada um de nós temos que ser sujeito uns aos outros. Por quê? Porque isso é bíblico. Isso é bíblico. Porque quando nós somos sujeitos aos outros, nós estamos nos colocando da mesma forma, do mesmo nível. Somos todos iguais. Ninguém é superior a ninguém. Então aqui nós vivemos a prática do amor,
que é um dos pontos e o principal ponto do fruto do Espírito, como eu li lá para você em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Então vemos que a sujeição é o conjunto, né, em todas as situações, não somente em questões eclesiásticas, né, de pastores, evangelistas, superintendentes da escola dominical, não é só nisso, é num sentido total, em todas as esferas. Não é o fato, por exemplo, de você ser um obreiro, que uma criança, por exemplo, você não vai ser sujeito a uma criança. Se uma criança estiver falando algo de Deus para você, você precisa ser sujeito a esta criança. Por quê? Porque a criança, ela está no mesmo nível que o teu, independente de se você é um pastor, por exemplo. Então, veja que aqui é o conjunto, nós somos todos iguais perante o Senhor. Síntese do tópico 3. O testemunho transbordante, a vida de gratidão e de submissão identificam um crente cheio do Espírito. E isso aqui também é outro ponto. Quando nós somos sujeitos, nós estamos cheios do Espírito. Por quê? Porque a pessoa que é cheia do Espírito, ela é uma pessoa obediente. Jamais uma pessoa que é rebelde, por exemplo, é cheia do Espírito Santo. Você não pode dizer que eu sou cheio do Espírito Santo, mas é uma pessoa rebelde. Não respeita os seus pais, não respeita os seus pastores, quando esses estão mediante a palavra. Lembrando aqui, fazendo uma exceção aqui sobre a questão do pai e mãe, a Bíblia sempre vai nos exortar a ser obediente a pai e mãe. Mesmo se porventura você é cristão e seus pais não são, você precisa ser, eles têm autoridade sobre a sua vida, são seus pais. Então, sim, como diz lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12, honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Então veja que aqui é um sinal clássico, claro, que a pessoa é cheia do Espírito, quando ela é sujeita a cada um, a todos, né? Conclusão: o significado de enchei-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos é possível observar quem é cheio do Espírito. Veja que o conjunto da obra, quando alguém é cheio do Espírito, independente do ambiente que ele está, se ele está em casa, no trabalho, na igreja, na sociedade, ele tem sempre a mesma essência, ele é sempre cheio do Espírito. Ele não é aquele cristão camaleão, né, que se adapta ao ambiente, ele é sempre aquilo ali, em qualquer lugar, ele tem a mesma essência, ele tem a mesma aparência, ele tem a mesma característica, que é ser cheio do Espírito. Até porque vemos que, infelizmente, alguns maus exemplos de pessoas que são cristãs na igreja, mas em casa é espancador, por exemplo. Então, ou não paga o que deve e coisas assim. Então, nós precisamos ser cada dia mais cheios do Espírito, andar em Espírito, recebendo a promessa do batismo com o Espírito Santo e sempre uns aos outros, sendo sujeitos uns aos outros, porque essa é a vontade de Deus, e dando graças a Deus por tudo aquilo que acontece em nossa vida. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Tchau!